no dia 18 de abril, quarta-feira agora, é comemorado 155 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos. Já há 155 anos, a doutrina espírita encontra-se em plena atividade no ambiente terrestre, a fim de que nós, que aqui nos encontramos, possamos buscar uma melhor compreensão a respeito do mecanismo das leis divinas, do objetivo real de nossas vidas. E a doutrina espírita, como nós entendemos, é a terceira revelação divina proposta por Deus à humanidade. A primeira revelação é a de Moisés, aproximadamente, mais ou menos, a 3.600 anos antes de Cristo, quando ele nos trouxe a ideia de justiça através do decálogo divino ou os 10 mandamentos. A segunda revelação, há 2.000 anos atrás, o próprio Cristo, Jesus, veio até nós nos mostrar, nos ensinar e exemplificar aquilo que nós chamamos de segunda revelação, que é a lei do amor. Porque somente Ele poderia nos ensinar e exemplificar como nós vamos entender agora, já com a doutrina espírita, que Ele é o guia e o modelo de toda a humanidade. Isto é, o referencial de nossas vidas. E a terceira revelação, ela advém por intermédio dos Espíritos, que nós hoje chamamos de doutrina espírita. E ela tem como objetivo trazer a cada um de nós o esclarecimento, o consolo, por intermédio da busca da verdade, em relação ao entendimento daquilo que nós já colocamos, da vida. E há 155 anos, a 18 de abril do ano de 1857, um grande professor na França, já emérito, muito conceituado, é convocado pelo Cristo a entrar em contato com os ditos fenômenos espíritas. E a partir daquele primeiro contato, ele observa que por detrás daquilo havia algo muito profundo e sério, a fim de que nós pudéssemos trabalhar com um entendimento. E a partir disso, ele vai elaborar uma série de perguntas, levando essas perguntas àqueles que as responderam, que foram exatamente os espíritos. Ao cabo de algum tempo, já com um vasto número de perguntas e respostas, é acionado então pela espiritualidade a ele, para que ele pudesse publicar em forma de um livro e dar início assim àquilo que nós chamamos de doutrina espírita. Então nós vamos ler no Livro dos Espíritos, antes do início, que traz como título Prolegômenos, em que ele vai fazer uma síntese deste trabalho, que é o seguinte: fenômenos que escapam das leis da ciência vulgar se manifestam em toda parte e revelam em sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente deve ter por causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre a sua natureza
declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do envoltório corporal do homem. É assim que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corporal estão na natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural. Por isso, delas se encontram vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje, elas são gerais e patentes para todo o mundo. Os Espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação geral são chegados, e que, sendo os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é a compilação dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do seu pensamento e que não tenha se submetido ao seu controle. Somente a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, são obras daquele que recebeu a missão de o publicar. Entre os espíritos que concorreram para a realização desta obra, vários viveram em diversas épocas sobre a terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem, pelo seu nome, a nenhum personagem do qual a história tenha guardado a lembrança, mas sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e sua união com aquele que trazem um nome venerado. Bom, logo em seguida, há uma parte em que os espíritos dita a ele, a fim de que ele pudesse tomar as rédeas daquela filosofia nova que estava surgindo, a fim de conduzi-la conforme ele conduziu. E hoje, graças a Deus, estamos aqui justamente comemorando 155 anos do lançamento deste livro, que é o Livro dos Espíritos. E entre os espíritos que ditaram a obra, aqui no finalzinho do ditado que os espíritos vão dar a ele, Allan Kardec, a fim de que ele pudesse estar consciente daquela missão, a fim de que ele pudesse ter perseverança e, acima de tudo, tolerância, caridade, porque, em vista de nós ainda habitarmos um mundo como a Terra, classificado como de provas e expiações, vários obstáculos surgiriam a fim de poder atrapalhar não somente a ele, Allan Kardec, como também toda a propagação dessa nova doutrina que estava sendo revelada na face terrena. Entre os espíritos, ele vai citar alguns nomes. São João Evangelista, que foi um dos apóstolos diretos de Jesus. Santo Agostinho, que foi um dos grandes pensadores da Igreja Católica. São Vicente de Paulo, São Luís, inclusive, é o que presidia toda a comunicação dos espíritos na Sociedade Espírita Parisiense. O Espírito de Verdade, onde todos esses estavam sob a sua tutela. Sócrates, que foi um filósofo grego. Platão, discípulo de Sócrates. Fénelon, que foi um grande filósofo. Franklin, Swedenborg, e etc, e etc, e etc. Não precisa nem falar mais nada.
Não é mesmo? Só pelos nomes desses espíritos dá para entender a seriedade com que foi feita e revelada esta doutrina. Então nós temos aqui em mãos o Livro dos Espíritos. E quando Allan Kardec lançou, no ano de 1857, a 18 de abril do ano de 1857, uma perguntinha. Quantas perguntas tem o Livro dos Espíritos? 1019. 1018 numeradas. Bom, (1019) ou 1018? Então nós vamos entender o seguinte: algumas traduções trazem 1019 perguntas, outras traduções trazem 1018 perguntas. Aí vocês perguntam, por quê? Isso é devido à questão de tradutores. Porque a partir da questão de número 10.010, houve um desmembramento dessa pergunta. Oi? 10.010. Houve um desmembramento dessa pergunta em colocá-la em 10.010A e depois 10.011. 1010. Ah, 10.000, eu estou com 10.000. 1010. Ah, é. É 1010. Por que eu estou tirando 10.000? Muita pergunta. É do milênio. Deve ser a próxima. Tirando do milênio só. A pergunta de número 1010, ela houve o quê? Um desmembramento, colocando 1010A. E algumas traduções, em vez de ter 1010A, eles tiraram essa A e já passaram para 1011. Aí algumas traduções foram com 1019 e outras com 1018. Aí nós questionamos: perde alguma coisa? Na essência? Não inventaram. Não houve uma invenção da pergunta. A pergunta é a mesma. A única coisa a modificar é a questão da numeração. Uma é 1011 e a outra é 1010A. Somente isso. Ok? Mas quando ele lançou o Livro dos Espíritos, no ano de 1857, não havia essas 1000 e tantas perguntas. Eram apenas 500 e poucas perguntas. A primeira edição saiu com 500 e poucas perguntas. Por quê? Porque os próprios espíritos disseram a ele que eles pudessem esperar um pouco mais a fim de publicar todo o resto. E assim ele fez. E a partir então do ano de 1860 para 61, saiu a edição definitiva da qual nós temos hoje, com todas as perguntas e respostas que nós hoje temos dentro do Livro dos Espíritos. Tá ok? Inclusive, aqui no Brasil, dessas 500 e poucas, é uma tradução, uma edição de bilíngue. Metade do livro, a parte é em francês e a metade é Em português. Quem fez a tradução, você sabe? Sei, foi. Então, você precisa ler no livro, Livros dos Espíritos, sua versão de sua piedade? Silvino Canuto de Abreu? Carmen de Abreu. Justamente. Era um grande historiador, poliglota e um conhecedor profundo da exegese, não somente bíblica, mas também de todo aquele acervo constituído pela revelação espírita, que inclusive ele teve o prazer de participar de um congresso espírita lá na França, presidido por Leon Denis, no ano de
1925, onde ele pôde entrevistar o próprio Leon Denis, que é um dos apóstolos do Espiritismo. Você vê a importância, né, dessa referência. 1925. Inclusive o Leon Denis estava bastante velhinho, e ele passa a espiritualidade, que ele recebeu uma comunicação dizendo que ele teria que presidir este congresso. E ele já contava com mais de 84 anos. Pessoal, olha, talvez eu não vou conseguir chegar até lá. Pede a Camille Flammarion, que era um outro grande apóstolo do Espiritismo, dentro da área científica, astrônomo reconhecidíssimo na Europa. E os Espíritos disseram a ele não poderá. Aí ele ficou, como? É porque um mês depois, Camille Flammarion desencarnava e retornava ao plano espiritual. E ele teve que ficar um pouco mais no corpo físico, a fim de presidir este congresso, que foi importantíssimo para os fundamentos e alicerces na história que a doutrina estava vivenciando naquele momento. Bom, então a segunda edição definitiva ela é lançada entre 1860 e 1861, contendo essas perguntas. E o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 livros, contendo uma introdução e a conclusão. Esses 4 livros correspondem a inúmeras questões da qual nós hoje poderemos citar: filosofia, sociologia, psicologia, química, física, todo o conhecimento humano do qual o homem hoje desfruta, nós encontramos todas as respostas concernentes às perguntas feitas pelo Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Todas. Qualquer área do conhecimento humano que você quiser buscar e fazer uma análise, uma reflexão, O Livro dos Espíritos te dará a resposta. Então, o primeiro livro, ele vai falar sobre a criação. Ele está dividido em 4 capítulos. Vai falar sobre Deus, os elementos gerais do universo, a criação de uma forma geral e o princípio vital. O segundo livro, ele está dividido em 11 capítulos. Vai falar sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos e toda essa relação, dessa comunicabilidade que os espíritos têm com nós, que ainda nos encontramos encarnados e que nós encarnados também nos comunicamos com aqueles que já se encontram sem o corpo físico. O terceiro livro é concernente às leis morais. É dividido em 12 capítulos. E o último livro, que é o 4º livro, ele está dividido em 2 capítulos apenas. Por quê? Ele fala da penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros. Tá claro? Tá? Agora, se eu perguntar o título dos capítulos, não sabe mesmo? Hein? Um pouquinho a gente sabe, não é verdade? Todo, não. Mas por que nós não sabemos todo? Por que nós apenas sabemos alguma coisa do Livro dos Espíritos? Por quê? É porque é um mau hábito, não somente nosso, espíritas, mas do ser humano de forma geral, especialmente a cultura da qual nós estamos inseridos, não temos este hábito de uma leitura, de um aprofundamento no estudo. Então, quando se pega o Livro dos Espíritos pela primeira vez, eu vou ler o Livro dos Espíritos, e você inicia a partir da introdução, é uma leitura, às vezes, para quem não está acostumado, cansativa, cheia de termos técnicos, complexos, em que Allan Kardec procura esboçar um pouco da doutrina e o porquê dela ter vindo a lume.
está afeiçoado, ele sente logo no início esse cansaço e encosta de lado. Ah, não vou ler esse livro, não. Vou pegar um outro livro. Ah, vou ler aquele romance que minha amiga ou meu amigo me indicou. E aí a pessoa começa a apenas ler o romance e esquece de estudar e de ler não somente o livro dos Espíritos, mas as outras obras básicas que constituem a doutrina espírita. Muitas vezes também, dentro da gente mesmo, sem espírito, a gente lê perguntas que a gente tem dúvida ou que a gente gostaria de aprofundar. Então você pensa numa pergunta, você vai lá e procura aquele assunto específico, né? Ou quando a gente está dando aula de evangelização, aí você vai naquelas perguntas em relação ao tema, né? Ou no estudo. Porque na realidade, e não hoje sequencialmente. com a facilidade que nós temos da comunicação, da internet, e de vários livros que já trazem a referência da obra, onde buscar, onde pesquisar, então você fica até bem preguiçoso. Aí você vai dar um estudo sobre um tema qualquer, por exemplo. E vem toda a referência. Aí você vai encontrar essa passagem evangélica no capítulo tal, do evangelista tal, no versículo tal. Essa passagem, essa pergunta do livro dos Espíritos, número tal. Esse item lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então você já traz tudo mastigado. Isso é um erro. É um erro. Por quê? Porque a pessoa fica preguiçosa. Acomoda. Então, uma dica. Quando você fizer qualquer tipo de estudo ou aprofundamento, em vez de você anotar, você rasga e joga fora. Por quê? Porque quando você for fazer de novo, vai forçar você a ler de novo, a pesquisar de novo. E aí automaticamente você está o quê? Você está solidificando aquele conhecimento dentro de você. Tá claro? Por exemplo, um dia eu sei quem dá creche para o Delano. Estou com isso para fazer, não sei aonde, você faz para mim? Qual que é o tema? É o tema tal. Ah, você já viu esse estudo? Eu assim, já dei, foi muito, não, mas já rasguei, porque eu não guardo nenhum estudo. Eu já estou fora. Justamente por quê? Para que nós possamos nos habituar a estudar, a pesquisar, a aprofundar no entendimento da crença da qual nós estamos nos afeiçoando. Porque se alguém te pergunta, qual é a sua religião? Aí a pessoa fica indecisa. Será que eu falo que eu sou espírita? Será que eu falo que eu sou espiritualista? Já se pegaram assim? Há o quê? Um bloqueio de nossa parte? Qual é a sua religião? Eu sou espírita. Agora, se a pessoa não tem nenhum entendimento ou ignora a doutrina espírita, não é o nosso problema. É dela. E se ela perguntar, mas o que é a doutrina espírita? Aí é um dever nosso, então, aconselhá-la e mostrar a ela o que é verdadeiramente a doutrina espírita. E não como alguns já, de forma preconceituosa, colocam. Que? Então você é macumbeiro. Como já me falaram várias vezes. Como já me falaram, se quando eu vou ao centro espírita, eu levo alguma galinha preta, algum tipo de vela. Por que isso? Porque as pessoas ignoram. As pessoas não têm entendimento ou não têm um conhecimento do significado que é a doutrina espírita. E mesmo entre os espíritas, há também este problema, e talvez até de forma pior. Porque se nós somos espíritas, nós temos o dever de nos conduzir como a doutrina nos aconselha. Que nada mais é de sermos cristãos. Porque se nós questionarmos as pessoas, você é cristã? Eu sou. Eu confio em Deus. Eu confio em Jesus. Mas se você for fazer uma perquisição do cotidiano, da vida das pessoas, elas não são cristãs. Estão longe de ser cristãs.